bem? Sejam bem-vindos à nossa primeira aula de ciências. Eu sou a professora Carol e hoje a gente vai falar sobre princípios da ecologia, tá? Então, os conceitos básicos aí da ecologia. Espero que vocês gostem da nossa aula e bom estudo a todos. Então, vamos lá. Princípios da ecologia. Primeira coisa, gente, o que é a palavra ecologia, tá? O que significa a palavra ecologia? Eco significa casa. Logia significa estudo. Então, basicamente, ecologia é o estudo da casa, né? Como assim estudo da casa? Estudo da casa dos seres, tá, gente? Então, estuda como que é a casa dos seres vivos e como que é a relação entre um ser vivo e o outro, tá? Coloquei a definição aqui para vocês, ó. O que é ecologia? Estuda como os seres vivos relacionam-se uns com os outros e com o ambiente em que vivem. Então, é a relação entre os seres vivos e também a relação com o ambiente que eles estão, tá? Aos poucos, aqui ao longo da apresentação, vocês vão entender melhor. Conceitos básicos. Vamos ver algumas coisas importantes que vocês precisam saber sobre ecologia. Primeira coisa, habitat. Então, o que é habitat? É o local onde uma espécie vive. Por exemplo, aqui, ó, o mar. O mar é um local, certo? Onde tem alguma espécie que vive lá. Algumas espécies, né, que vivem lá. Então, o mar é um exemplo de habitat. Savana também é um exemplo de habitat, tá? Então, quando você fala de local, a gente vai chamar de habitat, tá? Ou habitat, também é a mesma coisa, tá bom? Outro conceito, nicho ecológico. Então, o que significa isso? Como o animal se alimenta, como se ele reproduz, aonde que ele dorme, aonde que ele se abriga, né? Então, é o modo de vida do animal, tá? O modo de vida dele. Então, sempre que a gente falar de nicho ecológico, a gente está falando do modo de vida dele, tá bom? Então, decorem isso que vai ficar bem mais fácil. Então, temos aqui, ó, por exemplo, em questão da alimentação, né? Envolvendo aí o nicho ecológico, a gente tem alimentação. Então, a gente tem os carnívoros, os herbívoros e os onívoros, tá? Os animais carnívoros são aqueles que se alimentam de outros animais, né? Se alimentam de carne. Os herbívoros são aqueles que se alimentam das plantas e das sementes, né? Eles não comem carne. E os onívoros são aqueles que se alimentam de outros animais, né? Ou seja, de carne também, e de plantas e sementes. Então, os onívoros é o que come ali tanto carne quanto plantas, tá certo? Então, uma das propriedades aí, uma das funções aí desse nicho ecológico tem a ver com a alimentação, tá? Então, além da alimentação, a gente tem a reprodução também, tá? Então, como que ele pode se reproduzir? Ele se reproduz na água, né? No caso ali dos sapos. Ele se reproduz no ambiente terrestre mesmo, tá? Então, isso também envolve o nicho ecológico. Outra coisa, como que ele se abriga? Ele dorme em tocas. Ele dorme em árvores, ele dorme em cavernas, né? Ele dorme embaixo da terra. Então, assim, isso também é uma característica que o animal pode ter, tá? Como que ele se abriga? Então, resumindo, gente, tudo isso que eu falei é o modo de vida do animal, certo? O que ele come, aonde que ele dorme, tá? Como que ele se reproduz. Então, tudo isso é um resumo do modo de vida dele. Ou seja, modo de vida significa o nicho que ele pertence, tá? O nicho ecológico que ele está. Então, nicho ecológico significa o modo de vida de cada animal, tá? Então, isso é particular, tá, gente? Cada animal tem o seu modo de vida. Não tem? Cada animal tem o seu jeito ali de viver, tem o seu jeito de se proteger, de se reproduzir, de dormir, tá? Então, o nicho ecológico ele é muito variado. Cada animal ele tem o seu nicho ecológico, tá? Cada espécie tem um nicho ecológico diferente, tá? Porque eles se comportam de maneira diferente, certo? Então, até aqui é sobre nicho ecológico. Próximo conceito importante, o que é indivíduo, tá? Quando a gente fala de indivíduo, a gente está falando de cada ser vivo, a gente está falando de um ser vivo. Por exemplo, aí na imagem, olhem aí. O tucano, ele tá sozinho ali na foto, certo? Então, ele é um só e ele é um indivíduo. A gente tá vendo um indivíduo, né, ali naquela imagem do tucano. Segundo ali é uma foca. A gente tá vendo um animal só, então ele é um indivíduo.
Terceira foto é um leão. É um indivíduo ali também? É apenas um, então é indivíduo, tá? E na última imagem, nós, seres humanos aqui, se a gente estiver sozinho ali na foto, igual tá mostrando ali a moça, também é um indivíduo, tá? Então, corresponde a cada ser vivo. Quando a gente fala de indivíduo, a gente tá falando de um, tá? De um apenas. Próxima coisa, população. O que é população? A gente ouve falar bastante, né? Então, população é um conjunto de indivíduos da mesma espécie. Ou seja, se você está vendo ali vários indivíduos da mesma espécie juntos, você está vendo uma população, tá? Então, na foto aí tem vários seres humanos aí, né? Tudo junto, no mesmo local. Então, quando eles estiverem juntos e forem da mesma espécie, a gente vai chamar de população, tá? A gente tem também exemplo dos animais. Aqui, por exemplo, tem as zebras, tá? Elas estão todas juntas no mesmo local, então isso se caracteriza como uma população. Outro exemplo aqui, um monte de elefante no mesmo lugar, todos ali são da mesma espécie, então ali também na foto é uma população, certo? Então toda vez que a gente vê vários indivíduos que sejam da mesma espécie, isso é importante, tá, gente? Para ser população, os indivíduos ali juntos têm que ser da mesma espécie, tá? E eles têm que estar ali no mesmo local. Aí vai ser uma população, certo? Então, vamos continuar. O que é comunidade agora? É outro conceito que a gente vai aprender. Comunidade é o conjunto de populações de diversas espécies que habita uma mesma região num determinado período. Então, é diferente de população, a gente vai ver. Ó, olhem na imagem. Para ser uma comunidade, tem ali vários indivíduos, né, vários animais, só que eles são de espécies diferentes, tá vendo? Ó, o que a gente tem de diferente aí na imagem? A gente tem as girafas, a gente tem as zebras, tá? Então, se tem vários indivíduos de diferentes espécies, aí a gente vai chamar de comunidade, tá? Se eles fossem aí todos da mesma espécie, aí seria a população, tá? Mas a gente tá vendo vários, né, de espécies diferentes. Então, quando é diferente, a gente vai chamar de comunidade. Ó, essa imagem também, ó, aqui é o fundo do mar, né? A gente tá vendo peixe, tartaruga, algumas algas, enfim, vários seres vivos se relacionando ali no mesmo local, só que eles são de espécies diferentes, tá? Então, isso é uma comunidade. Bom, pessoal, eu espero que vocês estejam bem. Eu sou a professora Nicole e vou dar seguimento aqui na aula com vocês, tá bom? Professora Carol finalizou então aqui a parte de comunidade. Vamos seguir então para o nosso próximo nível de organização, que é ecossistema. Bom, quando falamos de um ecossistema, nós consideramos uma comunidade, ou seja, os seus fatores bióticos, mais os fatores abióticos. Mas o que é isso de bióticos, abióticos? O que são esses nomes? Fatores bióticos é tudo o que é vivo. Bio lembra vida, então fatores bióticos é tudo o que possui vida. Já abióticos, olha, esse A, ele é de negação. Então, abiótico é o que não possui vida, tá? Então, quando a gente fala de um ecossistema, a gente vai estar falando de uma comunidade, ou seja, diferentes espécies ali convivendo juntas naquele ambiente e também das condições climáticas, das condições físicas, químicas, que não possuem vida, como, por exemplo, a temperatura, a umidade, vento, chuva, né? Enfim, todos esses conjuntos, todos esses fatores, né, unidos ali vão formar um ecossistema, tá bom? Um exemplo que a gente trouxe aqui é de um peixe, ele está interagindo com diferentes fatores, em uma imagem. Vamos ver essa imagem, então. Aqui, ó, a nossa imagem, ela mostra um peixe bem grande, né, por sinal, e esse peixe, ele está no momento de alimentação, ou seja, ele está aqui engolindo um outro peixe. Ele é um peixe carnívoro, portanto, e ele está se alimentando de um outro peixe menor. Nessa imagem aqui, a gente pode identificar os fatores bióticos e os fatores abióticos. O que é biótico aqui? O que tem vida aqui?
No caso, esse peixe que está se alimentando e o peixe menor que está na boca desse animal, né? Eles são os nossos fatores bióticos. Já o que é abiótico aqui nesse ambiente, nesse ecossistema, é a água onde esse peixe está nadando, a temperatura daquele ambiente, a areia aqui no chão, ó, os cascalhos, as pedrinhas, enfim, tudo isso não possui vida, então eles são considerados fatores abióticos, beleza? Vamos seguir aqui então para a biosfera. A biosfera é o nosso último nível de organização. A biosfera, ela refere-se à região do planeta que é toda ocupada pelos seres vivos. Ou seja, a biosfera é a união de todos os ecossistemas do planeta Terra. Sejam eles ecossistemas aquáticos ou terrestres, enfim, a união de todos os ecossistemas é a biosfera. Aqui a gente tem uma imagem bem bacana, que resume bastante o que a gente falou aqui ao longo da nossa aula. Então, aqui a gente tem primeiro um átomo, né, que é uma menor partículazinha que forma tudo que existe, né, no nosso ambiente. Esses átomos se juntando, eles vão se formar moléculas, essas moléculas vão se juntar e formar organelas, células, né, pequenas, e essas células vão se juntar, vão formar tecidos, esses tecidos vão formar órgãos, esses órgãos vão se juntar, formando vários sistemas, né? Aumentando o nível de complexidade e até que dê origem a um organismo. Então, aqui, por exemplo, a gente tem como organismo um alce, ele é um exemplo. Em seguida, se esse alce se juntar com outros da mesma espécie dele, a gente vai ter uma população. Beleza? Depois dessa população, a gente tem uma comunidade. Aqui no caso está escrito biocenose, mas é a mesma coisa, tá? A gente, só para relembrar, né, uma comunidade é um conjunto de organismos de diferentes espécies que vivem numa mesma região. Então, aqui a gente tem espécies de aves, espécies de peixes, a espécie do alce. São espécies diferentes, de organismos diferentes e que vivem no mesmo ambiente, tá? Depois da nossa comunidade, a gente tem o ecossistema, que a gente acabou de ver, que deve considerar tanto as espécies, aquela comunidade que vive ali, como também as condições daquele ambiente, temperatura, umidade. Então, aqui a gente pode ver que já começam a aparecer montanhas aqui atrás, né, representando aquelas características abióticas presentes no ambiente. E, por fim, a gente tem a construção da nossa biosfera, através da junção, né, da união de todos os ecossistemas presentes no planeta Terra. Agora a gente vai ver se vocês realmente entenderam, tá? Vamos lá? Eu vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos e eu queria que vocês tentassem responder mesmo em casa. De repente, anota a opção que você acha que é certa no seu caderno e depois você compara com o resultado que eu vou estar explicando, tá bom? Eu tenho aqui na imagem um beija-flor. O beija-flor, ele é uma ave, né? A gente pode ver aqui que ele está voando, mas o que eu quero saber de vocês é, do ponto de vista da ecologia, de tudo que a gente estudou aqui nessa aula, a gente pode classificar, né? A gente pode definir esse beija-flor como um indivíduo ou como uma população. O que que vocês acham? Esse beija-flor aqui da foto, ele pode ser classificado do ponto de vista da ecologia, como um indivíduo ou como uma população? Vamos ver, vamos ver. Indivíduo. Quem acertou, coloca aí nos comentários do vídeo, tá? A gente vai adorar saber como vocês estão aí, se estão entendendo ou não, tá bom? Então, esse beija-flor aqui, ele está sozinho, ó. Ele é um organismo aqui, ele é um indivíduo, ele não está em conjunto com outros beija-flores para ser considerado uma população, beleza? Vamos para o nosso próximo desafio, então. Aqui nessa imagem, eu quero saber se o que a gente está visualizando do ponto de vista da ecologia é uma comunidade ou é uma população? Aqui a gente tem um leão, a gente tem outros animais
silvestres, a gente tem uma pantera, coelho, a girafa também, algumas aves aqui no céu. Mas do ponto de vista da ecologia, isso aqui representado na imagem é uma comunidade ou é uma população? Vamos lá descobrir o que é? Ponto para quem chutou em comunidade. Certinho, tá? Gente, comunidade é um conjunto de organismos de diferentes espécies que vivem em uma mesma região. Então, aqui a gente tem a espécie da girafa, que é diferente da pantera, que é diferente também do elefante. Cada um desses animais aqui presente na imagem, eles são de espécies diferentes, mesmo que estejam habitando em um mesmo local, né? Um mesmo ambiente. Por isso, essa imagem aqui, ela representa uma comunidade. Por que que não é população? Justamente por serem espécies diferentes. Se todos aqui fossem girafas ou se todos aqui fossem elefantes, aí sim, beleza, a gente estaria falando de uma população, tá bom? Vamos para o nosso próximo desafio, então. Bom, aqui a gente pode observar um conjunto de borboletas laranjas. Ó, são várias e várias borboletas. Elas estão todas juntas no galho de uma árvore. E eu quero saber de vocês, do ponto de vista da ecologia, isso aqui é uma população ou é uma comunidade? Vamos lá, hein? Essa tá fácil, eu quero ver todo mundo acertando. Vamos lá, vamos ver. Uma população, certinho para quem respondeu população. É justamente o contrário da imagem anterior. Nessa aqui, a gente pode ver vários e vários organismos, todos da mesma espécie, são todos iguais. Por isso, a gente tem aqui uma população de borboletas, porque são todas iguais, todas da mesma espécie, tá bom? E se fossem, de repente, grilos, mariposas, borboletas, joaninhas, enfim, vários insetos? Aí sim a gente estaria falando de uma comunidade, tá bom? Aí não seria uma população, porque como a gente já viu, população são um conjunto de organismos da mesma espécie, tá bom? Vamos seguir então para o próximo. O que que é um habitat? De acordo com o que a gente viu aqui nessa aula, o habitat, ele é o modo que o animal vive ou ele é o local em que o animal vive? Qual dessas duas opções é a correta? O modo em que ele vive ou o local em que o animal vive? Esse é um pouco mais complicado, aí vocês têm que lembrar na aula da professora Carol, da explicação que ela deu para vocês. Vamos ver. Olha, quem chutou o local em que o animal vive acertou, tá bom? Um habitat, ele é o local onde uma espécie vive, é aquele ambiente em si, tá bom? Vamos para a próxima questão, então. Nicho ecológico. O nicho ecológico, ele é o modo que o animal vive ou ele é um local onde o animal vive? Qual que é a definição correta de nicho ecológico? Esse tópico a professora Carol também abordou na explicação dela. Vamos lá, quem vai acertar? Vamos ver. Opa! Aqui já é o contrário, ó. Nicho ecológico é o modo com que o animal vive, tá? Então, o nicho ecológico, ele é as particularidades de cada espécie. Por exemplo, o seu comportamento, onde ela vive, quais as outras espécies com que ela se relaciona, as características particulares de cada, daquela espécie, de cada organismo, tá bom? Isso é o nicho ecológico, é uma coisa mais restrita, tá bom? Bom, pessoal, é isso a nossa aula. A gente finaliza por aqui. E muito obrigada de verdade pela participação de vocês. A gente espera que vocês tenham gostado. A gente preparou isso com muito carinho. E não se esqueçam que, surgindo dúvidas, sentindo alguma dificuldade, manda mensagem para o professor Renato pelo WhatsApp ou comenta aqui nos comentários do vídeo que a gente tenta te ajudar também, tá bom? Muito obrigada e até a próxima semana. Tchau!